Nós da PTR, Associação dos Produtores de Teatro, que há 18 anos atuamos em prol da cultura brasileira, não poderemos ficar de fora desse evento sobre democracia e liberdade de expressão. O que preparamos para vocês é um vídeo plural e diverso, um mosaico de ações e manifestações com a participação de mais de 170 artistas e produzido especialmente para o Vigília pela Democracia. Aproveitem! Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Procura-se seres humanos imprescindíveis que lutem toda a vida. Também há vagas para seres humanos muito bons que lutem muitos anos. Seres humanos melhores que lutem um ano e seres humanos bons que lutem um dia também serão aceitos. Para início imediato, tratar com seu Bertolt Brecht. Favor não se apresentarem corruptos, inescrupulosos, preconceituosos ou fascistas de qualquer tendência, mesmo que por um minuto. Democracia, sempre. Com que, então, devo aprender a ter senso nesta idade? E com um homem de tão poucos anos? Nada aprenderias que não fosse justo. E se sou jovem, não são os anos, mas as ações que cumpre examinar. As ações consistem, então, em honrar os desordeiros. Não é isso que afirma o povo unido de Tebas. E a cidade é que vai prescrever-me o que devo ordenar. Fez. Fala como se fosse uma criança. É, portanto, o outro, e não a mim, que compete governar este país. Não há estado algum que seja pertença de um homem só. Acaso não se deve entender que o Estado é de quem manda? Mandarias muito bem sozinho, numa terra que fosse deserta. Grande malvado, entrando em questões com teu pai. É que te vejo falhar no cumprimento da justiça, pai. É erro, então, ter respeito pelo meu soberano poder. Não tens respeito por ele. Não tens, quando calças as honras devidas aos deuses. Com lágrimas ganharás senso. Tu que és oco de razão. Queres falar e depois não ter que ouvir. Olha, gente, eu moro no Brasil. Vivo e trabalho no Brasil.
com muito orgulho. É irônico, porque apesar de querermos brincar, trabalhar, sempre parecem querer colocar algum obstáculo, alguma pedra no nosso caminho. Desde Sófocles, por exemplo, sobrevivia a tantos tribunais, a tantas inquisições, tantas guerras mundiais, conflitos locais, emboscadas culturais, ditaduras, proibições de todos os tipos. E, no entanto, continuo de pé. E tudo aqui. Nesse país maravilhoso, das chacinas e do racismo não assumido e de tantas outras atrocidades e injustiças. Sou como o Brasil. Não tenho solução. Sou um problema. Mas sou um problema sensacional, assim como um belo gol, a mais bela literatura dramática do mundo, a literatura de Nelson Rodrigues. Não há ninguém melhor no mundo. E mesmo ele levou ovo e tomate na cara quando... Deixa para lá. Causou muita dor. O teatro causa muita dor. Mas somos como a própria natureza, belos como o nascer e o pôr do sol, e devastadores como o tsunami, um terremoto, um furacão. Mas essa lucidez toda vale a pena. Afinal, é ela que sobrevive através de todos esses séculos, mesmo com essa tecnologia toda agora entrando como se fosse um pontapé no nosso estômago. Eu fico assim, como o berro silencioso de Munch, ou um álbum de família. E quando dizem que o ator não se emociona, estão errados. A gente se emociona assim. Como imaginar a arte e a cultura sem democracia? A liberdade de criar, de se expressar, o livre pensar, exige que o Estado brasileiro cumpra o seu papel. E ele está impresso na Constituição pela sociedade brasileira. Ninguém pode ser discriminado pela cor, raça, etnia, gênero, orientação sexual, religião. É livre a liberdade de associar-se, atividade intelectual, científica, de comunicação. Fomentar e valorizar a diversidade. Esse país é heterogêneo e é fundamental que assim seja. Nós não somos apenas um mercado consumidor homogêneo. E é este Brasil pulsante em cada ponto do território que não permite que a identidade nacional sucumba. É este Brasil pulsante que não deixa a democracia morrer, que sustenta a democracia e que precisa ser sustentado por ela. A cultura é que dá organicidade aos valores da civilização. E é essa a sua dimensão cidadã, estratégica. Também tem essa dimensão social de pertencimento ao território, de integração transversal a outras políticas, para além da sua dimensão profundamente econômica, de mobilizar empregos aos milhões, renda, cadeias produtivas que vai do artesanato às grandes cadeias industriais, com grande percentual do PIB no Brasil. Já dizia Celso Furtado, lá na década de 80, como disse Gil recentemente, um país desenvolvido é um país que se mede pela sua política cultural, do acesso ao conhecimento e ao saber. Por isso, é a cultura que pode enfrentar a estupidez que está no comando desse país. Viva a democracia e
e viva a cultura brasileira. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Do ponto de vista da terra, quem gira é o sol. Do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Do ponto de vista do ponto, o círculo é infinito. Do ponto de vista do cego, sirene é farol. Do ponto de vista do mar, quem balança é a praia. Do ponto de vista da vida, um dia é pouco. Guardado no bolso do louco, há sempre um pedaço de Deus. Respeite os meus pontos de vista, que eu respeito os teus. Às vezes o ponto de vista tem certa miopia, pois enxerga diferente do que a gente gostaria. Não é preciso pôr lente, nem óculos de grau, tampouco que exista somente um ponto de vista igual. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final. Do ponto de vista da terra, quem gira é o sol. Do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Do ponto de vista do ponto, o círculo é infinito. Do ponto de vista do cego, sirene é farol. Do ponto de vista do mar, quem balança é a praia. Do ponto de vista da vida, um dia é pouco. Guardado no bolso do louco, há sempre um pedaço de Deus. Respeite os meus pontos de vista, que eu respeito os teus. Às vezes o ponto de vista tem certa miopia, pois enxerga diferente do que a gente gostaria. Não é preciso pôr lente, nem óculos de grau, tampouco que exista somente um ponto de vista igual. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final. Nesse momento tão complicado, tão difícil que estamos passando, de verdadeira resistência cultural, eu quero me lembrar de Augusto Boal, com seu Teatro do Oprimido, com Liberdade, Liberdade, Flávio Rangel, Paulo Tran, mais para trás a Feira Paulista de Opinião, e dizer que nos restou muito pouco, nos restou respirar por aparelhos, por esses aparelhos aqui. Nós continuamos respirando, vamos resistir pela democracia, pela arte e pela cultura brasileira. Estamos juntos, de mãos dadas, ninguém larga a mão de ninguém. Sou de uma geração que nasceu na ditadura e viu e participou da luta pela restituição da liberdade e da democracia. Uma dura luta contra a censura e pela liberdade de expressão.
Vi meu pai queimando livros no meio da noite no fundo do quintal. Temia ser descoberto como um homem de pensamento livre, como amante da liberdade e igualdade para todos. Eu sou filha de quem lutou pela liberdade. Sou herdeira desta bandeira. Ter vivido essa história fez com que nós também lutássemos para que nossos filhos tivessem garantida a liberdade que um dia nos faltou. 20 anos de ditadura fizeram muito mal ao nosso país, creiam-me. Gênios, intelectuais, estudantes, artistas, professores, pensadores, pesquisadores, jornalistas, criadores, pessoas cujo único crime foi lutar pela liberdade, foram mortas e torturadas. Foram torturadas e mortas. A ditadura insistia em ser chamada de revolução. A ditadura insistia em ser chamada de revolução, quando na verdade foi um duro golpe militar. Nesse tempo, todos nos tornamos guardiões dessa liberdade e lutamos diuturnamente para preservá-la. Imagine o que farão então os que nunca viveram sem ela. Quem nasceu com esse grito gozo da liberdade de expressão solto não vai querer saber de outro rumo para esta prosa e não vai se entregar assim. E eu creio que convém lembrar das crises passadas e de que esta crise não é uma novidade, neste sentido. E de que, assim como vencemos aquela, temos que nos preparar para vencer também esta. Somos profissionais, não vamos agredir. Agredir não é fácil, mas transfere responsabilidades. Viemos aqui cumprir a nossa missão, a de artistas, não a de juízes do nosso tempo, a de investigadores, a de descobridores. Ligar a natureza humana à natureza histórica. A luz do dia faz surgir a cobra e exige precaução no andar. Coroá-lo é dotá-lo com uma arma perigosa. O abuso da grandeza faz com que se separe o remorso e o poder. Mas, para ser sincero, jamais vi César ceder às suas paixões em detrimento da razão. Mas é sabido. A modéstia é a escada para a ambição nascente. O ambicioso olha a escada enquanto vai subindo, mas nem chega ao topo. A escada vira as costas e olha as nuvens, desprezando os míseros degraus que usou para ascender. Será assim com César? Talvez. A precaução é necessária. A luta não diz respeito ao que César aparenta ser agora, mas devo argumentar que a sua essência dilatada faz com que ele possa cometer um ato extremo, o que me faz pensar que ele é o ovo da serpente. Peço com insistência, não digam nunca, isso é natural. Numa época em que reina a confusão, em que a humanidade se desumaniza, não digam nunca, isso é natural. O ser humano foi dotado de razão e força criativa para multiplicar o legado da terra em que vive. Mas a cada dia é menor o número de florestas, há enchentes e secas em toda parte. O clima se torna hostil e o mundo mais triste. Eu sou uma gaivota. Não é isso. Do que eu estava falando?
eu falava sobre o teatro. Pensamentos muito fortes e, sobretudo, muito construtivos. Eu quero lhes dizer que eu quero sonhar, porque eu tenho o direito, como todo mundo. Porque eu não aguento mais. Eu quero o meu futuro. Eu quero que me deem o meu futuro. Sou uma atriz. Eu trabalho com alegria. E no palco, eu fico como que embriagada e me sinto linda. Eu sei. Eu compreendo que na nossa profissão, o essencial não é a glória nem a fama, e sim carregar a cruz e ter fé. Eu tenho fé. E quando eu penso na minha profissão, não sinto medo da vida. A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer o nosso suor, a gente quer viver o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer amor no coração, a gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade. A gente não tem cara de panaca, a gente não está com a bunda exposta na janela para passar a mão nela. A gente quer viver pleno direito. A gente quer viver todo respeito. A gente quer viver numa nação. A gente quer ser um cidadão. Liberdade, essa palavra que alimenta o sonho humano, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Cecília Meirelles. 13 de março de 2020. Teatros, cinemas, galerias, salas de espetáculos e centros culturais fechados. A cultura foi completamente paralisada. 18 meses depois, 6 milhões de trabalhadores das artes e entretenimento desempregados. 1 milhão de empresas de cultura sem faturamento algum. 500 espetáculos teatrais em todo o Brasil parados. Mais de R$500 bilhão retidos na Lei Rouanet de projetos patrocinados já depositados na conta captação. E centenas de proponentes sem autorização da Secretaria Especial de Cultura para executar seus projetos artísticos. Adoecemos, além do vírus, de melancolia, de infelicidade por assistir à destruição de políticas públicas, tristeza com as perseguições políticas, abatimento com a falta de liberdade de expressão, desânimo com os preconceitos estruturais colocados e expostos sem nenhum constrangimento pelo líder do Poder Executivo Federal. Uma governança que mata mais desejos e sonhos do que o coronavírus. O presidente da República cria uma guerra cultural, tenta colocar a sociedade contra nós, artistas e produtores. Um secretário especial de Cultura que anda armado durante o trabalho e incentiva o armamentismo. Uma guerra sanitária, uma guerra política, uma guerra cultural, uma guerra religiosa, criadas por quem deveria defender e proteger a nação indistintamente de partidos políticos, posições ideológicas e convicções religiosas. Queremos que ainda que recusada a instituição governamental da cultura, o status de ministério que lhe conferia estatura e prestígio, mesmo reduzida a um lugar secundário na estrutura do governo, ela possa estar à altura de suas responsabilidades com a vida cultural do país
no sentido mais amplo e mais profundo. Diga sim, Bozo não, veja a democracia sempre com arranhão. Nesse governo, só com quem não presta. Tua ex-mulher já até deu relatos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. Fake news dispara. Eu vejo o futuro pior que o ano passado. Eu vejo falta de responsabilidade. Tomara que caia. Que caia então, tomara. Democracia, eu quero uma pra viver. Bolsonaro apoia tudo. Golpe imita, roubar, torturar. Até as coisas mais banais. Mas ditadura nunca mais. Indignado, dando pontapés, eu tô mesmo indignado. Como é que não tá intimado? Democracia, eu quero uma pra viver. Esse é um ano muito difícil, a gente passou por muita privação, por muita dificuldade. Esse é um ano que nós perdemos Paulo Gustavo, nós perdemos Orlando Drummond, nós perdemos Tarcísio Meira, Paulo José, nós perdemos muita gente muito boa. E eu tô aqui, na linha de frente, e tenho muito orgulho de poder dizer que o teatro pode contar comigo para o que der e vier. Eu vou tomar esse tiro pelo teatro e espero que muita gente esteja do meu lado de braços dados. Acompanhar esses acontecimentos todos com a velocidade que eles vêm, a nossa realidade tão dura, tão difícil, né? A diferença social tão grave, é doído. É doído e eu procuro orar, rezar bastante e principalmente me manter informada. Muito informada. Eu procuro ver os noticiários, dói, machuca, mas eu procuro ficar bem consciente. Ler os jornais, eu não abro mão de ler jornal papel, não abro mão. Procuro ouvir música, ler tantos livros que estão empilhados há tanto tempo esperando. Então, eu procuro um, procuro outro. Nós atravessamos um período também muito difícil, em que muitos colegas não tinham o que fazer, porque os teatros eram invadidos e eram fechados, e assim mesmo nós conseguíamos ir para um outro local e trabalhar, e realizar aquilo que pertence à nossa vida. O teatro é a nossa existência. No Amazonas, no Araguaiaiá, nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse?
país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo se for, piada no exterior. Ai, mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Temos de ter coragem de ser radicalmente vivos e não negociar a sobrevivência, viu?